Muita paz, muita paz, muita paz para todos que nos escutam. Como é que vocês estão? Eu espero que todos e todas estejam bem, mas com certeza, meus irmãos, nem todos estão bem. Eu não tenho a mínima dúvida que a maioria de vocês que estão me escutando não estão bem. Você pode pensar que você está bem. Às vezes, você pode estar se enganando a você mesmo, achando que tudo está bem, mas na verdade, nada está bem. Muitas das vezes, nada está bem para você. Essa é a verdade. Não é verdade? Talvez você disse, não, para mim está tudo bem, mas porque você está mentindo para você mesmo. A palavra de Deus, ela diz que é plantando que se colhe, é dando que se recebe, é buscando que se encontra. Talvez você quer colher um fruto de uma semente que você não plantou. A única coisa, irmãos, que a gente colhe que não planta é joio, é mato, é coisas que não vai servir, não tem nenhuma sementia para você e nem para mim. É ou não é? E às vezes você é uma pessoa que diz assim, não, quem espera em Deus sempre alcança. E aí você fica aí neutralizada, sem fazer nada, sem a luta, e aí você se engana, porque quando a Bíblia diz quem espera em Deus alcança, é aqueles que esperam em Deus na paciência, na perseverança, no agir. É aqueles que trilham o seu caminho. Por exemplo, principalmente você que é do norte e do nordeste. Como é que se faz um caminho? Um caminho, alguns lugares chamam trilha, outros lugares chamam vareda, né? Vareda, outros lugares chamam atalho, um caminho, né? Você vai para um lugar e não tem por onde passar. Aí você vai e passa por cima do mato. Você vai e vem por aquele lugar cheio de mato. Não tem caminho nenhum. O que acontece? Você começa a andar sobre aquele lugar. Naturalmente, você vai pisando no mato, o mato vai morrendo. De acordo o mato vai morrendo, aquele caminho vai sendo trilhado. É ou não é? Você vai andando, você volta por aquele caminho e vai trilhando até fazer o quê? Até fazer um caminho. É ou não é? Quando você passa por aquele lugar uma vez, ou duas, ou três, e para de passar por aquele lugar, ou por aquele lugar, o mato tampa de novo o lugar que você estava trilhando. É ou não é? Quando você para de trilhar por aquele lugar, o mato começa a crescer de novo. Mas quando você anda, vai e volta por aquele caminho, o que acontece? Aquele caminho, aquele lugar, ele se torna um caminho, porque de tanto você passar, de tanto você ir e voltar, aquele lugar torna-se um caminho. É ou não é assim? Mas quando você para, então aquele caminho, ele não tem como ele continuar sendo um caminho. Quantas pessoas não estão assim? Quantas pessoas elas querem fazer um caminho financeiro, um caminho familiar, um caminho espiritual, um caminho na saúde, mas ela não anda por aquele lugar para tornar-se um caminho. Por isso que eu sempre digo que o caminho se faz caminhando. Se você é uma pessoa parada, que não tem agilidade absolutamente nada, você sempre vai andar pelo meio do mato, sempre vai andar pelo meio dos espinhos, porque você não procura fazer um caminho. E como é que se faz um caminho? Caminhando. Um caminho só se faz caminhando. Se você parar, não tem como fazer esse caminho. As pessoas hoje, elas querem colher um fruto de uma semente que ela não plantou. Ela quer trilhar por um caminho que ela não construiu esse caminho.
Como é que constrói um caminho missionário espiritualmente, financeiramente, familiarmente, na saúde? É não desistindo de caminhar por ele. É não desistindo, é fazendo as coisas certas. É procurando absorver aquilo que você escuta, aquilo que você ouve. Por isso que Jesus disse, aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, é igualmente um homem que construiu sua casa na rocha. Porém, veio os ventos, as tempestades, a chuva vieram, porém aquela casa não se abalou, porque essa casa foi construída sobre a rocha. Ele cavou uma vala profunda. Olha como é bom ter uma profundidade. Olha como é bom ter uma profundidade naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós escutamos. É muito importante. Então Jesus disse, o homem ou aquele ou aquela que ouve a palavra de Deus e pratica e obedece, não é ouvir só não, é ouvir e obedecer. É como o homem que cavou uma vala profunda, né? Profunda, e construiu sobre a rocha. Ou seja, a rocha, para quem não sabe, quando você constrói um prédio, um edifício, uma casa, você tem que cavar uma vala profunda, que é a base, né? E concretar. É como se fosse as pedras. Pedra, tem muitos lugares que é feito com base de pedra. Então Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e pratica, não é só ouvir, é praticar. Por isso sua vida até hoje não mudou muitas das vezes. É ouvir e praticar. É como o homem que cavou a base, a sua vala profundamente, e sobre a rocha construiu sua casa. Veio o vento, a chuva, a tempestade, porém aquela casa não se abalou, porque estava firme na rocha. Mas o homem que ouve a minha palavra e não pratica, e não dá ouvido, é como aquele homem que ouviu a palavra de Deus e não praticou. Construiu sua casa na areia, muito rasa, veio a chuva, o vento, a tempestade, porém derrubou, porque não estava firme na rocha. Jesus, ele considera ele como uma rocha. Jesus, ele se manifestou como uma rocha. O que a palavra de Deus quer dizer? É que muitas pessoas, ela acha que pelo fato dela ouvir a palavra de Deus, ela já está suficiente, preparada para ser abençoada. Não, Jesus disse que é aquele que ouve e pratica. Talvez a sua base é rasinha, talvez você construiu sua fé em palavras muito pequenas, muito fracas. E aí quando vem as lutas, né, você cai, você desiste, você desanima. O vento, chuva e tempestade que Jesus quis dizer é as lutas diárias. É as lutas diárias. Porém, aquele que construiu numa rocha, cavou uma vala profunda, é semelhante a um homem que veio a tempestade, veio a chuva, veio o vento e não caiu. Quantas pessoas não desistem no meio do caminho? Por quê? Porque vem as lutas, a tempestade, vento e chuva na Bíblia se refere às lutas diárias. E ela vai e desanima. Ela não consegue obter, ela não consegue vencer na vida. Por quê? Porque ela é uma pessoa que não tem profundidade na palavra de Deus. Ela não tem profundidade nenhuma na palavra de Deus. Talvez você é uma pessoa que diz assim, porque eu nunca chego onde eu quero? Porque o caminho se faz caminhando. Para você trilhar o seu caminho, você tem que caminhar, não é parar. Por isso que Jesus diz, aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica e obedece é como o homem
que cavou a vala profundamente, construiu sua casa sobre a rocha, veio as lutas, veio as necessidades, veio a situação difícil, abalou, ela não caiu, mas aquele que constrói a sua casa na areia, a areia não firma, gente. Quantas pessoas não estão dizendo que serve a Deus aí, e baseado como se ela estivesse sendo construída na areia? Então o caminho se faz caminhando. Repito, você que é no Nordeste, do Norte, ou até mesmo do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul, você vai para a roça, você não tem caminho nenhum, mas você vai passando por aquele lugar. De tanto você ir voltar, de tanto você trilhar o caminho, de repentemente você faz um caminho sem perceber. Por quê? Porque você continuou a sua jornada, você não parou. Você continuou caminhando pelaquele caminho, pelaquele lugar. Aquele lugar não era caminho, mas então você andar e voltar, aquele mato que tampava aquele lugar vai sendo morto, vai morrendo aqueles matos, e aí vai se tornando um caminho. Talvez você que está me escutando agora, você já trilhou um lugar que não tinha caminho nenhum, mas de tanto você ir e voltar, tornou-se um caminho. Já aconteceu isso com você? Então, você tem que fazer o seu caminho. Seu caminho com Deus, seu caminho financeiramente, seu caminho na saúde, seu caminho na família, seu caminho aonde você quer chegar. Você quer chegar aonde? Num porte financeiramente? Você quer chegar num porte na saúde, na família, mentalmente, psicologicamente? Então ande, não pare. Não pare, não desista. Você precisa continuar trilhando o seu caminho. A palavra de Deus é uma profecia, irmãos, é uma revelação que traz para você, ou leva para você, uma mente transformada, uma mente diferenciada. É preciso você ter uma mente totalmente preparada para ouvir a palavra de Deus e obedecer. Para ouvir a palavra de Deus e não parar, e continuar obedecendo. É isso que vai mudar a sua vida. O problema é que as pessoas não conseguem, sabe por que muitas pessoas já fez o caminho dela a respeito dos médicos? Ela vive à base de médico, ela vive à base de remédio, porque ela trilhou o caminho dela por remédios. Tudo que ela sente é remédio, é médico, ela é negativamente construída em cima de palavras negativas. Ela acredita em tudo, horóscopo, o galho da arruda, o objetinho que dá na igreja, mas ela não crê no que está escrito nas escrituras sagradas. A gente ensina aqui a respeito da palavra de Deus. Sabe o que aqui muitos dizem? A palavra foi escrita pelos homens, é verdade? Sim, mas homem inspirado por Deus. E o remédio que está te matando aí não é receita passada por um médico? Será que você não está ouvindo as pessoas erradas? Será que você está deixando de dar crédito à palavra de Deus para dar crédito à palavra dos homens? Talvez você é aquela pessoa que entrega seus problemas aos homens e pede para Deus resolver. É a mesma coisa de você pegar uma causa na justiça e dar para um advogado e pedir para o outro advogado resolver para você. Você pega a sua causa na justiça e dá para um advogado resolver e vai querer que outro advogado resolva para você. É o que está acontecendo com as pessoas. Tudo no mundo é medicina. Ela já está com a mente cauterizada para os remédios. Ela vive à base de remédios. Aí ela vai e pede para Deus resolver os problemas dela, a saúde dela, a doença que ela tem enfrentado, se ela coloca os problemas dela na medicina. Tem gente que paga o dinheiro tudo com farmácia, tudo com remédio, mas não tira o dízimo da obra de Deus. Sabe por quê? Porque na mente dela, a medicina vai resolver o problema dela. Às vezes ela paga caro os advogados, ela paga tão caro os advogados, mas não resolve nada. É aquela pessoa que já fez o caminho dela
para o lado negativo da vida. Ela fez a vida dela para o lado negativo, catastrófico da vida dela. Aí quando a gente está pregando aqui, fala assim, ó, faça um propósito com Deus. Pegue seu dízimo. Se você acha que o dízimo é da lei, que não é, o dízimo foi 500 anos antes da lei de Moisés. O dízimo foi 500 anos praticamente antes de Deus trazer a lei através de Moisés. Então faça um propósito com Deus. Não, peraí, eu vou doar minha oferta. Olha, talvez eu devorador, remédios. Eu tenho feito a minha vida à base de remédio. Meu caminho não foi trilhado, não foi alicerçado em Jesus, na palavra positiva. Meu caminho foi alicerçado em médico, em palavras dos homens. Por isso que eu estou fracassada desse jeito. Mas eu quero a partir de hoje contribuir com as coisas de Deus. Sabe por quê, meus irmãos, minhas irmãs que me escutam agora? Talvez você tenha um compromisso com a farmácia, tenha um compromisso com o médico A, médico B, com o advogado A, advogado B. Você tem compromisso com todo mundo, mas menos com Deus e com a palavra de Deus. E às vezes você diz assim, mas por que eu não consigo chegar? É porque você não tem caminho para trilhar. É porque você não tem caminho para trilhar. Você precisa fazer um caminho. Eu falei para você como é que você faz um caminho. É olhando para Deus, é não desistindo, é não retrucando, arrumando desculpa, meus irmãos. Não arrume desculpa para você ser abençoado, para você ser abençoado. Não arrume obstáculo para isso. É ou não é? Tem gente que prefere, investir na saúde, remédios, que vai contaminar, que vai detonar com os órgãos dela, com pulmão, coração, rins, fígado, coração, cérebro, pâncreas, remédios caros. Mas quando a gente ensina a eles fazer propósito com Deus, muitas pessoas dizem assim, eu não acredito. Mas acredita no que o médico fala. Você acredita tanto naquilo que o médico fala, que às vezes você tem lá a sua tabelinha lá, não dorme nem de noite, com medo de perder o horário de tomar o remédio. Mas você não tem medo, né, de perder aquilo que a gente ensina dentro da palavra de Deus. Você sabe o que a palavra de Deus diz? Que a própria palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Para que serve a lâmpada? É para impedir de você tropeçar e cair e até mesmo morrer. E saúde para os nossos corpos. Saúde para os nossos corpos. Porque pessoas estão aí doentes? Porque ela prefere dar credibilidade à palavra dos homens do que na palavra de Deus. E nessa noite, ou nesta madrugada, nessa manhã, nessa tarde, não sei que horas você está nos escutando, eu faço um convite para você fazer uma prova com Deus, uma prova com a obra de Deus. Você sabia que a saúde ou as doenças, miséria, prosperidade, ela vem da mente da gente, de acordo, é a fábrica que fabrica na sua mente. O que é que sua mente produz? Negatividade ou é positividade? Então por isso que a palavra de Deus, ela é uma revelação, ela é uma visão, ela é uma profecia, meus irmãos. Faça isso. Eu, missionário Francinaldo Salviano, Ministério Igreja Eterna da Grandeza de Deus, eu vou estar aqui do outro lado, ajudando você em oração, nos propósitos de jejum e de oração. Você vai ver como as coisas vão começar a andar para você. Comece a separar algo. Diz assim, isso aqui é para a obra de Deus, é de agradecimento. Deus tem me dado saúde, embora você não está tendo saúde, mas começa a dizer, Deus tem me dado saúde, então isso aqui é meu dízimo ou minha oferta. Eu vou contribuir com a obra de Deus, de gratidão, de agradecimento. Quando você menos perceber, o médico vai dizer para você, você não precisa mais tomar remédio. As coisas vão acontecer naturalmente, irmãos. Sabe por quê? Porque você vai começar a trilhar o seu caminho. Você vai começar a trilhar o seu caminho. Amém? Deus vai te abençoar. Aqui abaixo
Eu estou deixando uma chave Pix para você que deseja me ajudar a continuar com essa missão. Nós temos vários canais. Você pode até digitar o nome Francinaldo Salviano. Vai aparecer vários canais. Vários canais com meu nome. E aí você vai começar a ouvir palavras que vai fortalecer a tua mente. E vai tirar de você essa mente negativa. Essa mente crítica. Essa mente perseguidora que você só pensa o lado negativo. Passa a ouvir o lado positivo. Aqui abaixo eu tenho um Gmail aqui, que é o nosso Pix, para você que vai ter essa experiência com Deus e com a obra de Deus, né? Que é o nosso Gmail, o Evangelho Pregado a Sério, O com O de Osvaldo, né? É Evangelho Pregado a Sério, @gmail.com. Tá aí abaixo. A gente precisamos trilhar o nosso caminho. Então você vai pelo caminho, você vai e volta. De tanto você ir e voltar, aquele caminho começa a aparecer o chão batido, porque você já trilhou o seu caminho. Mas quando você vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes e para, não tem como trilhar esse caminho. Então trilhe o seu caminho, ande positivamente, escuta o que eu estou te dizendo aqui nessa mensagem, e você vai comentar aqui abaixo, dizer assim, minha vida começou a mudar depois que eu comecei a escutar as mensagens, a palavra de Deus, por intermédio do missionário Francinaldo Salviano. É você quem constrói o seu caminho, não é Deus. Deus, ele só te dá força, saúde e disposição para lutar, para não desanimar e para não desistir. Ele te dá todo suporte para você, mas você é quem trilha. Amém? Isso é profético, irmão. Por isso que eu coloquei essa mensagem aí, esse título, porque Deus fala mesmo. Escute e obedeça. Obedeça, que você vai ver como as coisas vai começar a andar positivamente. Você vai pedir menos e vai receber mais, porque o segredo não é pedir, gente. O segredo é obedecer. Tem muita gente que pede e não recebe há mais de 20, 30, 40 anos. Mas por que não recebe? Porque o segredo não é pedir. O segredo é dar, é obedecer. Que Deus te abençoe. Eu vou estar aqui orando, pedindo a Deus por você e pela sua família. Faz essa prova durante 3 meses. Você vai ver como as coisas vão mudar naturalmente na sua vida. Amém? Naturalmente as coisas vão andar positivamente na sua vida. Deus abençoe a todos. Aonde chegar esse vídeo, que Deus abençoe.